Alô, alô, galera do podcast Rabisco. Está no ar mais uma edição do nosso programa semanal. Roda a vinheta. Rabisco Podcast. Uma produção, canal Diversão e Arte. E aí, galera, eu sou o Dinho. Está no ar o nosso programa do podcast Rabisco dessa semana. E nós continuamos aqui na nossa quarentena, no nosso isolamento social, que é praticamente mundial devido a essa pandemia. E nesse momento, eu acho que é legal a gente abrir o nosso olhar, ampliar o nosso horizonte através do streaming, que também ganhou muita força e acesso, porque nós conseguimos ter acesso aí a uma cadeia de filmes mundiais. Fugindo um pouco desse eixo norte-americano, a gente consegue ter acesso a filmes iranianos, filmes turcos, filmes portugueses, filmes espanhóis. Diga-se de passagem, os espanhóis estão dando um show com um ótimo entretenimento e, claro, também aos filmes nacionais. E nesse âmbito, eu tenho duas indicações. Um filme muito falado no Netflix, é um filme turco, O Milagre da Cela 7, que tem dado o que falar. Muita gente tem visto e muita gente tem chorado bastante, porque o filme realmente é tocante demais, ele eleva as emoções ao limite. E quando você acha que a emoção, você já chegou num ponto de emoção forte, ele dá uma reviravolta e te leva mais ainda profundo. Então essa é uma boa indicação. Um filme turco que realmente é lindo. É um filme que te faz refletir sobre várias questões e, claro, te leva às lágrimas. Eu recomendo que você esteja aí com seus lencinhos na mão, porque é um ótimo entretenimento, mas também muito tocante. E falando no cinema nacional, também assim, tem me orgulhado bastante com ótimos lançamentos. Um filme que eu estive no lançamento do filme, inclusive junto com a Bia Ramstyler, que estará com a gente aqui daqui a pouquinho. Nós estivemos lá no lançamento um pouquinho antes da pandemia, então ele chegou a estrear no cinema, mas em seguida ele teve que sair dos cinemas porque tudo foi fechado, mas ele ganhou agora um segundo momento dele no streaming, em várias plataformas ele está disponível, que é o filme Meio Irmão. É um filme produzido com direção da Eliane Costa, e nós estivemos lá falando com a Eliane Costa e com a atriz principal, a Natália Molina. No canal Diversão e Arte tem um programa especial sobre esse filme, e o filme é muito bacana. Ele traz um elenco novo, um elenco que não é conhecido nas telas, a gente não está habituado a vê-los, mas que manda muito bem. É um filme de periferia, o filme mostra uma periferia de São Paulo, mas uma periferia mediana. É muito bacana isso, porque é uma classe média diferente do que a gente está acostumado a ver. Geralmente nos filmes você tem dois lados. Você observa a classe média alta ou a favela. Os filmes retratam muito a favela e tudo mais. E o filme Meio Irmão tá nesse meio, né? Nesse meio do caminho. Ele tá entre a favela e entre a classe média alta. É uma classe média, bem média mesmo, então é super bacana, porque na verdade é uma das maiores realidades paulistas. Muito bacana, vale conferir. Eliane Costa, Natália Molina. Você pode conferir também esse programa no nosso canal Diversão e Arte. Vale conferir. E ele foi matéria, inclusive, do jornal Folha essa semana, falando sobre o sucesso do filme, ganhou prêmios aí fora do país e agora ganhando essa segunda oportunidade no streaming. Então essa é minha dica para você nesse momento de quarentena. Esses dois filmes maravilhosos, O Milagre na Cela 7, filme turco, e o filme brasileiro Meio Irmão, certo? Combinado assim? Eu vou ficando por aqui, mas passo a palavra ao meu querido Tom Miranda. Diz aí, Tom, como está sendo que você trouxe pra gente essa semana? Oi, Dinho, tudo bem? E aí, pessoal, ouvintes do Rabisco Podcast, a galera do canal Diversão em Arte, tudo bem? Aqui é Tom Miranda e hoje o que eu trago pra vocês é música, é minha paixão, né? É a arte que acho que mais me preenche e é o que eu mais consumo em toda a minha existência, é a música. E aí eu trouxe algumas dicas de alguns discos, alguns álbuns que vocês podem ouvir no Spotify, e não são coisas recentes, pelo contrário, são coisas mais antigas, mas que eu acho que vale super a pena fazer esse mergulho musical, essa viagem musical, né? A primeira que eu vou indicar é o álbum da
Baby do Brasil, chamado A Menina Ainda Dança, o Baby Sucessos, que marca a volta da Baby do Brasil pra gente, né? Pra gente poder ouvir os seus grandes sucessos, tanto no Novos Baianos quanto na sua carreira solo. Vale muito a pena porque foi uma incumbência, né, que a Gal Costa deu pro filho dela, o Pedro Baby, e ela falou pra ele: Pedro, você precisa tocar com a sua mãe, né? Você precisa ver, ter essa experiência com ela. E o Pedro, além de compositor, ele é um excelente músico e produtor musical, né? Assim como o pai dele, né, o Pepeu Gomes. E o resultado é um álbum lindíssimo, maravilhoso, que você tem que ouvir. Minha segunda dica no Spotify é o álbum, claro, da Marisa Monte. Um álbum que é icônico dela, o Verde, Anil, Amarelo, Cor-de-Rosa e Carvão, de 1994. Esse álbum, ele é o terceiro álbum de carreira da Marisa, né? E ele, pra mim, ele é uma obra-prima, né? Assim, é um dos melhores álbuns dela. Tem Maria de Verdade, tem Na Estrada, tem Dança da Solidão, né? Que ela toca com o Gil. E, nossa, tem tantas coisas muito, muito preciosas e valiosas. Então vale a pena você ouvir de cabo a rabo esse álbum também, tá? A minha terceira dica é um álbum de 2009 chamado Melhor Assim, da cantora Tereza Cristina. Tereza Cristina é uma portelense maravilhosa, mas que ela não se prende somente nos compositores portelenses, né? Ela canta samba como ninguém, né? E quem tem acompanhado as lives dela durante esse período de quarentena tem descoberto uma Tereza Cristina engraçada, espirituosa, política, né? É muito, muito legal ter contato com essa Tereza Cristina. Então, esse Melhor Assim é um disco ao vivo dela. Tem vários sucessos dela ali que vale muito a pena ouvir e visitar, né? E minha última dica, o meu último disco, meu último álbum, é o álbum de 1988, é o mais antigo desses que eu tô indicando, que é o Sorriso Aberto, da grande Jovelina Pérola Negra. Esse é um álbum pra quem gosta de samba e pra quem não gosta de samba. Por quê? Porque é uma oportunidade pra você realmente ter contato com um gênero que foi tão discriminado antigamente, né? E que ganhou o seu espaço no Brasil de uma forma muito honrosa, sabe? E se tem uma pessoa que foi muito honrosa dentro desse gênero, foi Jovelina Pérola Negra, tá bom? Então ficam essas 4 dicas pra vocês ouvirem. A Menina Ainda Dança, da Baby do Brasil. Verde, Anil, Amarelo, Cor-de-Rosa e Carvão, da Marisa Monte. Melhor Assim, da Tereza Cristina. E Sorriso Aberto, da Jovelina Pérola Negra, tá bom? Um beijo. Bia, e aí? O que você tá aprontando? Tô sabendo que você tá vindo com uma novidade aí, né? Conta aí pra gente. E aí, Dinho, e aí, Tom, olha só, minha participação hoje vem especial. Essa semana a gente fez a nossa segunda live, Café com Live, na página do canal, no Instagram, canal Diversão e Arte. Siga lá se você não segue ainda. Aos domingos a gente tem feito essas lives, esses bate-papos sobre o campo artístico, sobre o campo cultural. E a live rendeu pra caramba, super criativa, com o Paulo Mendes, que é um ator, produtor, um cara super articulado, uma das pessoas mais criativas que eu conheço, confesso. E aí então eu continuei essa conversa com ele e trouxe ele aqui pro podcast Rabisco. Então olha só, vou dividir com vocês um pouquinho do papo que eu tive com o Paulo. Olha que figura interessante esse cara. Vai lá, Paulo, bem-vindo. Obrigadíssima por ter aceitado o nosso convite para participar aqui do podcast e vamos às nossas perguntas. Olha só, Paulo, queria te perguntar primeiro o seguinte. A gente vem falando dos desafios do campo artístico para enfrentar essa situação de pandemia e essa estagnação do setor cultural, que foi, na verdade, o primeiro setor a ter as suas atividades canceladas e, pelo prognóstico, deve ser o último a voltar. Mas
Mas quando a gente aborda o tema, a gente aborda sempre sob a ótica de quem lê o campo, ou seja, eu que não sou a artista, olhando para o campo e fazendo minha leitura sobre ele. Eu queria saber como é pro artista esse processo. O que você me diz? Olá, Bia! Pô, que gostoso poder ser convidado para participar desse podcast. Olha aí, Bia, as oportunidades aparecendo, mais uma ferramenta de trabalho para a gente usar nesses tempos de quarentena. Bom, nós estamos aonde? Nós estamos aqui no Brasil, né? E nós estamos vivendo a pandemia, né? O vírus Covid-19 é uma pandemia mundial, né, Bia? É uma coisa que influenciou na vida de todas as pessoas, e nós, artistas, que sempre fomos os responsáveis pelo entretenimento, né? Por trazer sempre um momento de lazer às pessoas, tanto no teatro, quanto no cinema, quanto na televisão, fomos os primeiros a ficar de quarentena. No primeiro momento, é impactante, né, Bia? Porque você já não pode ir mais trabalhar, você já não pode fazer nada que você fazia presencialmente. Fica meio que anestesiado, dá um baque. Parado, a gente não pode ficar. A gente tem que começar a exercitar o lado criativo da gente. É ver o que está acontecendo em você que você pode transformar e encontrar uma forma nova de se conectar com as pessoas. Hoje em dia, por exemplo, a internet está totalmente focada nisso, suprir essa necessidade da presença através das lives, né? Então eu acredito que daqui a pouquinho o artista vai encontrar através dessas novas mídias sociais uma forma de se relacionar e fortalecer essa questão mesmo da proximidade e ter uma remuneração bacana com esse trabalho novo. Ou seja, né? A gente vai democratizar a audiência. Isso significa que vai ter espaço para todo mundo. Quanto mais lives, mais pessoas falando das suas coisas, sem precisar dar uma entrevista numa grande emissora. Ou seja, Bia, eu tô otimista que nem a gente diz em teatro, né? A gente vai fazer um grande laboratório nesse tempo de quarentena para que a gente possa ressurgir e a partir desse novo momento que a gente mesmo vai descobrir, a gente vai abrir grandes portas, Bia, tenho certeza. Ah, legal, ótima a tua fala. E olha só, o artista, em geral, é a própria personificação da criatividade. Aliás, você, especificamente, é um dos caras mais criativos com os quais eu tenho contato. A criatividade, a gente sabe, isso é muito dito, que ela floresce fortemente em momentos de crise. Inclusive, a gente tem, assim, grandes invenções, grandes histórias da humanidade, grandes fatos que surgiram em momentos de grandes crises, né? O que você tem pensado e desenvolvido para sua prática artística e profissional nessa fase, objetivando tanto o presente quanto o futuro pós-pandemia? Então, Bia, quando começou realmente as ações práticas em relação à pandemia, né, eu já estava com alguns contratos fechados em eventos em clubes, porque a minha área especificamente, né, eu sou dono de uma empresa chamada Companhia do Bafafá e a gente faz eventos para empresas, para escolas, né? Então, o que acontece? A gente acaba utilizando muito das datas comemorativas, né, para fazer as ações. Então, Páscoa, Festa Junina, Natal, que você bem conhece, né? E aí, assim, o que aconteceu? A gente começou o ano bem, assim, com algumas perspectivas bem otimistas em relação ao trabalho, mas aí o cerco começou a fechar, porque começou a se limitar o relacionamento pessoal, ou seja, os clubes resolveram cancelar as atividades e por aí vai, uma enxurrada de gente falando assim, olha, devido a isso, a gente vai prorrogar, né? Aí você é obrigado a parar, você é obrigado a pensar que tudo aquilo que era a sua forma de sobreviver, que são as suas criações artísticas, os seus eventos, eles passam a não ter mais utilização momentânea. Aí você pensa, em primeiro momento você fica mal, porque você fala assim, como é que eu vou sobreviver? Mas a condição da gente não trabalhar, da gente não sair de casa, também é uma questão de sobrevivência. A gente não pode sair. O que adianta eu sair para trabalhar, né, se eu não for essencial, claro, né, se eu não tiver uma atividade essencial,
né? Eu vou me expor, né? Eu vou acabar prejudicando as pessoas mais, digamos, do grupo de risco, né? Então você faça um filminho na sua cabeça assim, né? Caramba, e agora? Como é que vai ser? Né? Aí a primeira coisa que você faz, assim, pelo menos o que aconteceu comigo, foi assim, ó, comecei a pensar em como me relacionar com as pessoas, né, que são os meus clientes de muitos anos, de uma forma mais interativa, mas não presencial. Aí eu comecei a criar ações que eram feitas pessoalmente, né? Através de lives, através de aplicativos como o Zoom, como o Skype, ou seja, você vai buscando alternativas de estar presente na vida das pessoas de uma forma, digamos, presencial, mesmo que online, e aí você começa a estabelecer essa relação. No começo é um pouco fria, mas daqui a pouquinho as pessoas vão entender que é uma forma gostosa de se comunicar também, é uma forma de ver. É como se fosse, sabe, Bia, por exemplo, novela, né? Novela tem uma história acontecendo, né? E a gente, como artista, a gente também conta histórias. Então, se a gente entrar como uma forma, assim, mais estruturada, criar roteiros bem mais que tem a ver com as pessoas que são os nossos clientes, eles vão começar a viajar com a gente nessa nova linguagem e vão poder guardar essas histórias, porque todas elas vão estar em vídeo e vão poder rever, coisa que pessoalmente não acontece, fica na memória, que é gostoso também. Então, assim, basicamente estou criando uma série de outros personagens que vão sobreviver nessa onda online e criando ações, por exemplo, no meu bairro mesmo, tentando aproximar as pessoas através da vizinhança solidária. Fiz várias coisas relacionadas ao meu público, né, e também aos meus profissionais, que são os velhinhos. Fiz várias ações de conscientização para que eles pudessem não se expor ao vírus, ou seja, liguei muito para eles. Comecei a criar o Bafafá Online, que são homenagens que são feitas personalizadas. Então você me conta a história de alguém que você gosta muito e eu transformo isso num roteiro e mando para ela, para a pessoa que você quer homenagear. Ou seja, Bia, a gente vai dando o nosso jeitinho. Daqui a pouquinho a gente vai ter mais esses produtos, além de manter os outros, porque essa pandemia vai acabar. Então é mais ou menos isso. Legal, Paulo. Muito legal pensar um pouco sobre as práticas mesmo, né? As práticas, como cada um tá se virando, tá conseguindo vislumbrar saídas e tudo. Bom, mas falando de arte, na verdade a gente tá sempre falando de um espaço de resistência, porque a arte sempre sofreu com a falta de apoio governamental, né? A gente fala desde sempre, simplesmente. E aí, nesse momento em que a gente tá vivendo, o governo, pela primeira vez, talvez em muito tempo, ele está sendo chamado em todas as áreas, em todos os níveis, está sendo chamado e obrigado a assumir o seu papel, pelo menos frente às possibilidades de ajudas às diversas classes, né, de apoio, inclusive financeiro, às classes trabalhadoras, e não diferente a gente pensar qual seria o papel do governo diante da arte, né? A gente tem 3 esferas que atuam de forma completamente distintas, principalmente dentro da nossa realidade de estado de São Paulo e cidade de São Paulo, se comparada com a esfera federal, né? Enfim, a gente tem as atuações distintas e comprometimentos diversos ou falta de comprometimento com o campo. Eu queria que você me falasse um pouquinho da sua experiência como ator, antes ainda de ser empresário, dentro dessa prática cotidiana do trabalho do ator. Como é que vocês se viravam em relação a essa presença sempre tão tímida do Estado, né, dentro do apoio à cultura, e o que você pensa, ou o que você deseja com relação à atuação do governo no atual momento, pensando no campo artístico em que, direto ou indiretamente, todos nós estamos inseridos e todos nós vivenciamos?
Ô Bia, talvez eu não seja a pessoa mais adequada para falar sobre esses incentivos fiscais, né, que podem beneficiar os grupos de teatro, os artistas, né, tão necessitados nesse momento, né, de crise que nós estamos vivendo. O que eu posso te dizer é da minha experiência anterior à de empresário, porque eu como ator de teatro, né, eu participei de vários grupos, né? E dentro desses grupos a gente procurava sempre fazer parte dessas leis de incentivo. Então a gente se inscrevia nas leis, a gente mandava projeto e a gente sempre tinha como resposta um não, né? Existia uma bancada que avaliava o conteúdo do projeto e a gente sempre acabava com um não. E aí a nossa alternativa sempre foi se fortalecer através das cooperativas. Então a Cooperativa Paulista de Teatro foi uma empresa que fez parte da minha vida como um suporte jurídico. E lá a gente conseguia, de uma certa forma, sobreviver, participar de uma série de portas que se abriam através de SESCs, através de outros editais, de permanência em teatro. Ou seja, mas retorno financeiro, assim, para a gente poder bancar as nossas produções, a gente nunca teve, né? Aí, o que a gente faz? A gente se cooperativa, cada um dá o seu melhor, a gente vai se juntando e a partir da execução do nosso trabalho, sendo no próprio teatro que a gente apresenta, a própria bilheteria acabava sendo o quê? A nossa remuneração. E para sobreviver de bilheteria ninguém sobrevive, né, Bia? Então o que a gente fazia? Vendia os nossos projetos para as escolas, vendia para os SESCs, vendia para uma série de outras entidades que tinham como objetivo prioritário a cultura. Mas eu desejo profundamente, né, que os governantes, né, em todas as esferas, possam olhar para os artistas e dar a eles o suporte necessário para que eles consigam sobreviver nesse momento de crise. Porque muita criatividade a gente tem. O que falta é investimento na gente. Então, já que a gente tem o poder de olhar e ser otimista, espero que eles olhem para a gente e acreditem. Poxa, Paulo, obrigadíssima pela sua participação. A participação hoje foi do Paulo Mendes. Ele é ator, ele é empresário, ele é um cara, ele é a criatividade em pessoa. Ele mantém a companhia Bafafá, uma companhia que faz muitos trabalhos dentro de ambientes corporativos, em eventos privados. Eles são múltiplos artistas, eles são uma maravilha de ver. Então segue na rede o Paulo Mendes, ator, e a companhia Bafafá, que você vai acompanhar um pouquinho do que esse pessoal faz, de como eles se viram e de como eles trazem a arte com a beleza que eles trazem pra gente, dentro da nossa casa, dentro da nossa empresa e agora através da nossa tela também. Então fica atento que propostas novas virão aí do Paulo e da companhia Bafafá com toda certeza. Acompanha lá. Obrigada, Paulo. Você ouviu o Rabisco Podcast. Nossos programas, eles são sempre publicados às sextas-feiras e você os encontra na Anchor e no Spotify. Nossos programas audiovisuais você encontra no youtube.com/diversão arte. E siga-nos no Facebook e no Instagram, no @canal Diversão e Arte. Você encontra todo o nosso conteúdo no nosso site, canaldiversãoearte.com.br. O Rabisco Podcast conta com a apresentação e roteiro de Tom Miranda, Bia Ramstaller e Dinho Santos. Edição, Fred Cunha. Colaboração, Thaís Brito e Vitor Luz. Coprodução, produtora WB. Produção e realização, Canal Diversão e Arte. Canal Diversão e Arte. Produção e comunicação livre e independente sobre o contexto cultural brasileiro. Você interessado em cultura, arte, diversão? Ouça o podcast Rabisco, do canal Diversão e Arte.